Graça e paz, meus irmãos da Igreja Congregacional de Andorinhas, boa noite, Deus te abençoe. Espero que o culto no seu lar esteja sendo uma bênção. Espero que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com vocês. Eu quero dar alguns avisos breves antes de fazer uma meditação dessa noite. Quero pedir que você continue orando pela igreja, principalmente pelos enfermos e pelos idosos. Quero pedir que você continue orando pelos desempregados, devido a essa crise que já vivíamos no país, agora devido a essa pandemia, com certeza o número de pessoas que vão passar necessidade vai aumentar. Então continue orando, meu irmão. Não esqueça também de manter as suas contribuições, tanto para o Conselho Missionário quanto para o Abrigo da Pedra de Guaratiba. Esse mês nós teríamos a festa do abrigo, não teremos mais, já foi cancelada, seria dia 21. Então vamos manter a nossa contribuição em dia, para que Deus possa continuar fazendo a obra dele por meio dos missionários e por meio do Abrigo da Pedra de Guaratiba. E como eu sempre tenho dito, se você porventura conhece ou tem precisado de um remédio ou de um alimento ou de qualquer ajuda, nos procure para que nós possamos providenciar, tá bom? Que Deus te abençoe e que nós possamos continuar firmes, sendo edificados pela palavra do Senhor, e que a fé que nós temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue firmada na verdade. Amém? Vamos lá, vamos fazer uma breve meditação nessa noite. O texto que eu separei para hoje é bastante conhecido. Eu vou tentar ser breve. O texto é Mateus 25, é o texto da parábola das 10 virgens. Mateus 25, do 1 ao 13. Todos vocês conhecem essa passagem, com certeza, mas nós vamos lê-la e fazer algumas aplicações rápidas. Diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vos vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que ela possa encontrar morada no nosso coração. Nós estamos num capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Esse é um trecho profético de Jesus. É o trecho onde Jesus está trazendo profecias, parábolas e ensinamentos, principalmente concernentes à sua segunda vinda, a quando ele voltar para buscar a sua igreja. E aqui ele faz uso dessa parábola de 10 virgens, sendo 10 prudentes, 10 imprudentes ou nécias, para simbolizar ou para exemplificar como será a sua segunda vinda em poder e glória para buscar a sua igreja. A primeira coisa que nós podemos destacar desse texto aqui, trazendo para os nossos dias de hoje, é que quando Jesus voltar, a igreja será composta, ou na igreja nós teremos nécios e prudentes, ovelhas e bodes, joio e trigo, crentes e descrentes. Essa é uma verdade muito comum nos evangelhos. Jesus sempre nos informou que mesmo dentro da igreja, a igreja visível, ou seja, igreja congregacional, igreja presbiteriana, igreja metodista, Assembleia de Deus, dentro da igreja visível há
tipos de pessoas. E dentro da igreja há sim pessoas que não conhecem ou não reconhecem Jesus de todo o coração, ou melhor dizendo, verdadeiramente. Muitos teólogos acreditam que essa passagem das 10 virgens, ela representa a igreja de Jesus já nos dias de hoje e quando ele voltar. Então, aparentemente, você quando lê esse texto, você percebe que essas virgens têm muitas coisas em comum. Elas esperavam o noivo, todas as 10. Elas tinham lâmpadas, todas as 10 tinham lâmpadas. Todas as 10, nenhuma delas sabia a hora que o noivo ia voltar. Todas as 10 caíram no sono, adormeceram, porque o texto diz que o noivo tardou-se um pouco. Assim bem como todas acordaram juntas quando alguém gritou: lá vem o noivo, eis aí o noivo, saí ao seu encontro. Então, muitas semelhanças existem entre as prudentes e as imprudentes. Contudo, embora haja muitas semelhanças, algumas diferenças são importantes de serem destacadas e fazem toda a diferença no final das contas. Afinal de contas, umas 5 entraram para as bodas, outras ficaram de fora. Então o texto deixa bem claro quais são as diferenças. Umas são insensatas e as outras são prudentes. Como eu já disse no início, nós podemos aplicar isso dizendo que uns são joio, outros são trigos. Uns são bodes, outros são ovelhas. Uns são verdadeiramente servos do Senhor, outros são apenas religiosos. Ao contrário das prudentes, as insensatas estavam completamente despreparadas. Embora elas dissessem que esperavam a volta de Jesus, elas simplesmente não fizeram ou não tomaram as devidas precauções que precisavam fazer para a volta de Jesus. Esperavam Jesus, mas não tinham azeite, não tinham óleo suficiente para manter as suas lâmpadas acesas, para manter a sua fé acesa, para manter a sua convicção inabalável nos momentos difíceis. Então, pareciam ser todas iguais, mas havia algo completamente importante que umas tinham e outras não, ou seja, era o óleo. Ou melhor dizendo, as virgens nécias ou as moças imprudentes, elas haviam começado bem, elas haviam começado os preparativos para a volta de Jesus, mas elas desanimaram, elas pararam no meio do caminho, elas se desaperceberam no meio do caminho, elas simplesmente se mostraram com o passar do tempo negligentes, elas se mostraram com o passar do tempo indiferentes. Talvez cansaram, talvez desanimaram, talvez se entristeceram, talvez se escandalizaram, talvez brigaram com alguém dentro da igreja, e isso fez com que se afastassem ou completamente parassem de esperar a volta do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, assim como nessa parábola, no seio da igreja também há muita gente que não está preparado para a segunda vinda de Jesus. Infelizmente, nós devemos dizer isso. Há muitas pessoas que entraram e saíram pelas portas da igreja e não se aperceberam da grande verdade que é a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E além de ser grande, é uma grande responsabilidade também. E não estar preparado para a segunda vinda de Jesus é tão ruim quanto nunca tê-lo conhecido. Porque de que importa ter conhecido Jesus, ter ouvido falar de Jesus e não estar preparado para a sua segunda vinda? De nada importa, certo? Então a primeira coisa que a gente aprende é que quando Jesus voltar, mesmo na igreja, nós teremos grupos diferentes de pessoas, os nécios e os prudentes, os salvos e os não salvos, o joio e o trigo. É claro que hoje não compete a mim, a você, dizer quem é e quem não é. Pelo contrário, cada um deve tomar conta da sua própria vida e fazer por onde, a cada dia, ter a nossa fé acrescida por Deus, ter a nossa santidade aumentada, ter a nossa piedade aprimorada, para que quando Jesus voltar, nos encontre com óleo, sempre prudentes, esperando a sua segunda vinda. Em segundo lugar, a segunda vinda de Jesus será uma surpresa para todos, todos. Como percebemos nessa parábola, tanto as virgens prudentes quanto as imprudentes, elas ficaram surpresas na vinda de Jesus. Então, o que isso nos ensina? Isso nos ensina que, embora nós nos consideremos
crentes fiéis ao Senhor Jesus Cristo, nós devemos estar sempre preparados, porque a sua segunda vinda vai pegar a todos de surpresa. Você deve ter visto um estudo que eu passei numa quarta-feira do pastor Augusto Nicodemos, falando sobre a vinda de Jesus, e ele fala exatamente sobre isso. Em tempos de pandemia, em tempos de guerra, em tempos de catástrofe, sempre surge alguém para dizer que Jesus vai voltar semana que vem. Quando, na verdade, isso é uma grande mentira, isso é uma grande heresia. Não nos compete dizer quando Jesus vai voltar, mas nos compete estar sempre atentos e preparados para quando ele voltar. Porque como a gente acabou de ver nessa parábola, a volta de Jesus vai pegar todos de surpresa. Assim como muitos homens não estavam preparados para a primeira vinda de Jesus, embora todo o Antigo Testamento falasse da primeira vinda de Jesus, que ele viria, o João Batista pregou sobre a vinda de Jesus, o próprio Jesus se identificou como Filho de Deus, como Verbo encarnado. Embora os homens soubessem de tudo isso, eles não estavam preparados para a primeira vinda de Jesus. Assim também, infelizmente, meus irmãos, será na segunda vinda de Jesus. Nós temos a Bíblia, nós temos as pregações, nós temos os sinais dos tempos acontecendo, mas ainda assim, como muitos não estavam preparados para a primeira vinda de Jesus, muitos também não estarão preparados para a segunda vinda de Jesus. Por um momento, parecia que estava tudo bem. Todas as moças acordaram juntas quando gritaram que o noivo chegou. Todas elas despertaram, pularam da cama, pegaram as suas lâmpadas, mas naquele exato momento começou-se a haver uma separação e uma distinção entre as prudentes e as imprudentes, porque todas acordaram juntas. Eis aí o Senhor, ele chegou, ele está vindo, ele está descendo das nuvens para buscar a sua igreja, mas de repente as imprudentes perceberam que faltava-lhes fé, faltava-lhes preparação, faltava-lhes a verdadeira conversão em Cristo Jesus. Fica aqui destacado, uma verdade de que quando muitas pessoas acordarem para a verdade de que Jesus está voltando, não haverá mais tempo. Muitos vão perceber que não há como reabastecer as suas lâmpadas em cima da hora. Muitos vão perceber que aqueles que tinham óleo, como a gente percebeu nessa parábola, não podem emprestar para aqueles que não têm. Não há essa possibilidade. As prudentes tinham óleo, mas fica claro que se elas emprestassem o seu óleo, provavelmente acabaria e nenhuma dos dois grupos teriam óleo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? É que a graça salvadora ela é individual. A graça salvífica, ela é intransferível. Embora nós sejamos salvos por Cristo Jesus, nós não nos tornamos salvadores de ninguém. Embora nós tenhamos fé, embora nós tenhamos o Espírito Santo dentro de nós, não há possibilidade de transferirmos isso para ninguém. O máximo que a gente pode fazer é pregar o Evangelho, evangelizar e clamar e chamar as pessoas ao arrependimento. Assim como nós não podemos transferir a nossa vida física para ninguém, nós também não podemos transferir vida espiritual para ninguém. Então, quando Jesus voltar, as pessoas vão perceber que cada um terá que dar conta da sua própria vida e cada um terá que dar conta dos seus próprios pecados. Então, quando Jesus voltar, a segunda aplicação que eu fiz foi essa, será uma surpresa para todos. E aquele que está de pé, vigie para que não caia. Uma terceira aplicação que eu quero fazer é que quando Jesus finalmente voltar, muitos descobrirão que estão perdidos. Eu fiz mais ou menos um pouquinho dessa aplicação na segunda, mas eu quero me estender um pouco mais. Em algumas passagens da Bíblia, nós percebemos um profundo senso de tragédia. Sim, a Bíblia tem passagens em que nos trazem o sentido de tragédia. E é isso que acontece nesses versículos aqui, 10, 11, 12. Diz mais ou menos assim: e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Esse texto é extremamente trágico. Isso deve ter sido o sentimento das pessoas nos dias de Noé, quando viram as águas subir e as portas da arca fechar completamente. Infelizmente, quando Jesus voltar, muitos também perceberão que já vai ser tarde demais e que não terão como correr
aos pés da cruz, porque a porta da graça estará fechada. É uma inequívoca realidade que em sua vinda, o Senhor Jesus excluirá permanentemente todos aqueles que não o confessaram como o único e suficiente Salvador. Na volta de Jesus, infelizmente, muitos descobrirão que o dia da oportunidade já passou e não há mais o que se fazer. Na volta de Jesus, muitos descobrirão que vai haver uma rápida separação entre os que estão preparados e os que não estão preparados, entre aqueles que confiam em Jesus como o único e suficiente Salvador e entre aqueles que apenas são religiosos ou que apenas conhecem Jesus de ouvir falar. O rei voltará, e quando o rei voltar, aqueles que não tiverem feito as devidas providências ou os devidos preparativos perceberão que ficarão no meio do caminho, serão deixados, infelizmente, é trágico, mas temos que dizer, para trás. Há uma terrível finalidade em torno dessas palavras, e fechou-se a porta. Em quarto e último lugar, eu quero falar que a parábola termina com uma ordem, e a ordem é para que sejamos vigilantes e preparados para a segunda vinda de Jesus. Por fim, eu quero deixar algumas rápidas considerações de tudo que eu já falei aqui nessa noite. Todos, em primeiro lugar, que dizem acreditar em Jesus, têm vários pontos parecidos com aqueles que só dizem. Todos. No fundo, existe uma grande diferença dos que realmente confessam Jesus, creem em Jesus e dos que apenas se utilizam de Jesus quando bem lhe parece. Em segundo lugar, pelo dormir de todas as virgens aqui, a gente percebe que passará um grande tempo até a vinda de Jesus. Da primeira até a segunda, um grande tempo vai passar. Tanto foi que todas elas dormiram. E o texto diz que tardou-se o noivo. Mas isso também não é motivo para que a gente se relaxe ou para que a gente esqueça da segunda vinda, porque ela é certa. Em terceiro lugar, a volta de Jesus vai ser inesperada. Então, meu irmão, não fique acreditando em toda bobagem que colocam no WhatsApp ou no YouTube. A volta de Jesus vai ser aparente. Todo olho verá. E a volta de Jesus vai ser anunciada. Eles dirão, as trombetas tocarão, os anjos anunciarão que Jesus está voltando. Mais uma aplicação aqui. A fé, o arrependimento e a santificação não podem ser transferidos. Ninguém pode emprestar fé, arrependimento e santificação. Então, cuide da sua vida para que naquele grande dia nós estejamos junto com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, não haverá uma segunda chance na vinda de Jesus. Quando ele vier buscar a sua igreja, aqueles sim que o confessaram em vida, publicamente, estarão preparados para a grande salvação. O Senhor, meus irmãos, olha para baixo, olha dos altos céus, e ele percebe entre as damas de honra, aqueles que estão presentes na igreja, aqueles que são seus, e aqueles que apenas estão se fazendo valer da religião. Então, cuidado com a sua vida espiritual. Quando ele aparecer em poder e glória em sua segunda vinda, a diferença vai ser evidente e não teremos como trocar de lado naquele grande dia. Lembremos da parábola, do rico e do Lázaro, que não havia possibilidade de nem o que estava no seio de Abraão dar de beber para o rico que estava no inferno e nem o contrário. Então, cuidado com isso. As tochas dos fiéis, as lâmpadas dos fiéis brilharão naquele grande dia, mas dos infiéis nem mesmo acenderão, porque eles não têm a fé salvadora, a fé verdadeira, eles não têm o óleo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, enfim, aprendamos e colocamos em prática a principal lição dessa parábola. Estejamos preparados, estejamos com as malas prontas, com as mochilas nas costas, com as sandálias nos pés, porque logo vem o Senhor Jesus. Como eu disse há poucos dias numa outra pregação minha, ele virá, quer por meio da morte, quando nós enfim morrermos, ou por meio da sua segunda vinda, nos buscar. E é necessário que estejamos preparados, com a vida santificada, dizendo, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito sejam sobre a tua vida até que Jesus volte para nos buscar. Amém?